Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência, no vídeo 24, então no vídeo 24, nós vamos para a questão de número 626. E como eu gostaria, assim, que você... Alguns itens eu vou dizer agora. Eu gostaria que você nem se curtisse, porque a finalidade não é... Nós não estamos aqui para aparecer, não. Mas que compartilhasse. Sabe? Compartilha. Vai lá nos vídeos, não custa nada você compartilhar. Isso não é para ganhar ibope, não. Isso não é para ganhar status. Porque quem tem que aparecer é Deus e é Jesus, é o professor Eurípides Bezerra de Menezes. Mas o fato de compartilhar, muitas pessoas também, se beneficiam. Porque é tão gostoso, quando a gente está com sede, que alguém chega e nos oferece um copo com água limpa. Agora é psicologia. Como é gostoso quando a gente, com sede, chega alguém e nos oferece um copo com água limpa. Você conseguiu entender essa psicologia ou não? Gente, tudo que eu falo embasado na luz da doutrina dos Espíritos. Eu não falo. Até aquelas frases minhas que parece brincadeira, besteira, tem um cunho de verdade por detrás daquilo ali, um cunho de mensagem. Então, o que eu acabei de dizer, quantas pessoas possuem copos com água, mas meias turvas, outras sujas, e que as pessoas tão sedentas aproximam e diz assim: me dê um gole dessa água. E a pessoa, naquele estado de morte aparente, de letargia, acaba tomando aquela água suja ou turva, achando que está tomando água limpa. O que eu quero dizer com isso? Os ensinamentos das leis divinas passados de uma forma totalmente equivocada, errônea. Gente, e por incrível que pareça, o que nós aprendemos errado, dificilmente nós nos desapegamos daquilo que errado nós um dia aprendemos. Pode observar. Se você aprende errado, olha, você casa com aquilo ali. É igual aquelas pessoas que compram aqueles carrinhos Chevette, Corcel, Fusquinha 69. Ele não comprou, não, ele casou com ele, porque aquele Fitinho 147, quem vai querer comprar aquilo ali depois? Você pode comprar, mas você vai ser o único dono dele para sempre. Vitalício, Então curte para outras pessoas, poder
desfrutar dessa água limpa. Então, olha só para você ver. Pergunta neutra com resposta com triplo sentido. Triplo sentido. Totalmente. Pergunta. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Só por Jesus foram reveladas as leis divinas, as leis. Aqui ele já não está dizendo a lei como ele na 621 Kardec interroga os espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Aí os bons espíritos respondem na consciência. Porque escrita a lei é na consciência. Agora, as leis de Deus não estão escritas na consciência. As não. Mas a matriz divina na consciência se encontra. A matriz geradora de todas. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais antes do seu aparecimento. O conhecimento dessas leis, só por intuição os homens as tiveram? Muito simples, né, essa pergunta, né? Para analisar, né? Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais. Bons espíritos, vamos pensar assim. Bons espíritos, só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais. Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, bons espíritos, só por intuição os homens o tiveram. Kardec. Esse Kardec é o que inventei, só para você entender. Agora que vem muito esse sentido triplo. Kardec. Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte, as leis divinas e naturais? Ô Kardec, já dissemos isso a você, que as leis divinas e naturais se encontram escritas por toda parte, Kardec. Você ainda está insistindo nisso? Oxe! Os bons espíritos eram do Nordeste, entendeu? Por isso que eles falavam oxe. Mas eu sei que você está entendendo que eu estou aqui modificando tudo para esmiuçar. Kardec. Desde os séculos mais longínquos, Kardec, desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las, Kardec. Deu para você entender, Kardec? Desde os tempos mais longínquos. Antes de Moisés. Bem antes.
E para não falar, Kardec, de outros planetas, quando as raças vieram de lá para cá, Kardec. Pelos ensinos, Kardec, mesmo incompletos, pelos ensinos, Kardec, mesmo incompletos, entendeu? Que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Pelos ensinos, Kardec, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. E aí a gente pode entender essa semente de toda forma. Pode entender ela como aqui está escrito, né? A moral é a regra de bem proceder. Nós podemos entender aqui como as leis divinas e naturais. Nós podemos entender aqui, porque é sentido triplo, nós podemos entender que o terreno foi preparado e que essa semente é o conhecimento das leis divinas e naturais, né? Nós podemos entender que prepararam o terreno para o amadurecimento de si próprios. Olha quanta coisa. Como nós podemos entender também que prepararam o terreno para que o Cristo viesse até nós. Porque o terreno foi preparado para que o Cristo viesse. Quantos mil profetas vieram antes dele anunciá-lo? Quantos antes dele vieram dizendo: tome desta água, mas um dia virá alguém que lhe oferecerá a água da vida, que irá lhe saciar por toda a eternidade. A que eu lhe ofereço, lhe satisfaz. Mas a que ele lhe oferecerá, lhe saciará por toda a eternidade. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, oxe, agora. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, Deus se faz presente. Deus se mostra através de suas obras. E o que representa as obras de Deus na terra? A sua criação. Porque os arquitetos siderais, eles deram forma. O ministro maior, que é Jesus, contribuiu para com a forma, mas a seiva, o princípio inteligente,
o princípio de tudo, mesmo em estado latente, mesmo em estado sonambúlico, mesmo em estado de morte aparente. Só ele conhece o segredo. E em todas as formas que ele encontrou o princípio, ali ele fez com que passasse a reinar por toda a eternidade dentro da faixa evolutiva que se encontrava e que todos nós nos encontramos. Então você gostaria de ver Deus? É o meu maior desejo. Saia lá fora, abrace uma árvore e diga: obrigado, meu Deus, por permitir-me que eu te abrace. Respire fundo o oxigênio. Lance na atmosfera o carbono. Olhe o horizonte. Olhe as estrelas. Deus se mostra através de sua obra. Possível foi ao homem conhecê-las. Possível, Kardec, foi ao homem conhecê-las. Logo que as quis procurar. Que maravilha, né? Deus sempre presente esteve e nunca exigiu que ninguém lhe procurasse e lhe encontrasse. Ele sempre esperou que nascesse de dentro do eu de cada um o interesse de conhecê-lo. E todos aqueles que quis conhecê-lo, ele se fez presente, ele se mostrou através de sua criação. Esse é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Por isso, Kardec, é que os preceitos que consagram foram, desde todos os tempos, proclamados pelo homem de bem. Desde todos os tempos proclamados pelo homem de bem. O homem de bem sempre o reconheceu em todos os sentidos. E também Kardec. Por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância do homem, né? Porque é natural que quando nós deparamos com algo que é grande por demais, que encontra-se além
dos nossos conceitos, devido à nossa ignorância. A tendência é que, além de nós as transmiti-las incompletas, nós as adulteramos. Para que, naquela adulteração, passem a acreditar que não houve adulteração nenhuma, e sim que ali prevalece ou prevaleça aquilo que de melhor nós compreendemos. Mas é a irrealidade, é a ignorância da sabedoria a qual nós não temos conhecimento, mas que ignoramos, porque não admitimos que algo de tão grande, devido ao nosso personalismo, pareça maior que nós. Adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos, saídos da barbárie, é o que eu acabei de dizer. Saído dos povos da barbárie. Então, é lamentável, mas que ao mesmo tempo é necessário, porque é só assim, entre o claro e o escuro, que o indivíduo consegue assimilar, separando o joio do trigo. Se não é a dor de dente, ele não descobre que traz-lhe uma anomalia na boca. Graças à dor de dente, ele busca tratamento e permanece com a arcada dentária perfeitamente. Mas você pode me perguntar, tudo que você acabou de dizer encontra-se nessa resposta? É óbvio. Tudo que eu digo é à luz da doutrina dos espíritos, não prevalecendo sequer 1 milímetro de personalismo meu. Eu procuro me ocultar o máximo possível para que a mensagem apareça de uma forma bem clara e objetiva. Porque tanto sei que eu sou instruído, quanto muitos irmãos meus em processo de evolução também saem instruídos. E esse é o desejo nosso,
que cresçamos juntos para Deus, para que um dia possamos para Deus trabalhar servindo-o. Esse é o nosso maior prazer. Qual a maior caridade nossa para com a doutrina dos Espíritos? É divulgá-la. E para Deus, servi-lo. Vamos ao próximo vídeo.